A ideia de educação passa pela cabeça de todo mundo. Todo mundo acha, alguns têm certeza, que o problema de toda a humanidade é a falta de educação. Só que tem um pequeno problema. A gente não encontra os maiores criminosos, as pessoas mais erradas, com as que têm menos educação. A educação é uma coisa que pode levar uma pessoa a ser, vamos dizer que, um grande criminoso, porque ele tem educação esmerada, um cientista, como existe, a gente percebe isso, né? Então, na realidade, a educação não seria simplesmente uma disciplina imposta, seria a gente conhecer, na realidade, de uma criança ou de um adulto, o que se passa pela sua cabeça, a sua índole, e saber a razão objetiva dela fazer o que faz. Ela buscar uma razão objetiva, buscar um caminho correto, mas por ela saber que esse caminho é correto, não porque alguém induziu. Então, educação, não basta simplesmente a palavra educação. Teria que saber como educar, quem educar. Porque passar conceitos, por exemplo, se eu passar para alguém aquilo que eu acho, não é uma coisa correta. Tanto é que no programa que eu faço, as pessoas perguntam às vezes qual é a minha opinião a respeito de algum assunto. E eu costumo dizer que os outros têm opinião, eu não tenho opinião, eu falo sobre lógica. Então, numa realidade, por exemplo, quando se fala sobre campanhas, eu fui perguntado no programa se eu era contra ou a favor de uma campanha. Isso é uma pergunta que não pode ser essa resposta tão simples, né? Eu posso ser contra ou a favor. Eu diria assim, o que é uma campanha? É um esforço que se faz para mudar uma situação errada, mas essa forma de campanha, ela dá resultado? Alguém tem uma forma exata para consertar aquilo ou simplesmente cada um tem uma ideia? Porque a ideia de campanha é mudar alguma coisa que está errada. E se a ideia que eu tenho de campanha também estiver errada, eu vou trocar um erro pelo outro. É como trocar uma pessoa que a gente vota por outra e não saber, na realidade, se está certo ou não. Simplesmente trocar não basta, né? Então eu queria até comentar as pessoas usando uma camiseta, fazendo uma propaganda contra o crack. Só que o letreiro maior que tem na camiseta delas é justamente a palavra crack. Quem não entende de psicologia não se dá por conta que o que chama mais atenção é o que atrai, é o que fica gravado na cabeça das pessoas. Se tu sair na rua falando não ao crack, é muito mais fácil tu conseguir que as pessoas aumentem o consumo do que o oposto. Então teria uma forma assim de mostrar a resposta, mostrar a saúde e não a doença. Então a gente nunca pensa no que significa a doença, e sim a cura. A gente tem que buscar aquilo que precisa, não aquilo que a gente quer eliminar. E as pessoas têm essa tendência, né? Então isso tudo tem a ver com educação. As pessoas deveriam se educar, se disciplinar, e não serem disciplinadas ou disciplinar alguém. Porque sempre que eu tento disciplinar alguém, eu quero colocar neste alguém aquilo que eu acho que seja o correto. Agora, se eu debater com uma pessoa e buscar saber o que ela quer fazer, e eu ajudar ela a fazer o que ela quer, se for correto, é muito melhor do que eu decidir o que é bom ou é mal para ela.